Pessoal, mais uma atualização de jurisprudência aqui para a gente e de um tema que foi tratado pelo STF em um julgado que a gente já trouxe aqui, que foi o julgado que a gente trouxe ontem, na verdade, a ADI 5548. A gente viu que nessa ADI o STF reconheceu a inconstitucionalidade de norma estadual que prevê o quê? O controle concentrado abstrato em âmbito estadual, tendo como base lei orgânica de município. Não pode, porque isso só pode ocorrer tendo como base Constituição de Estado, tá? Controle concentrado abstrato estadual deve necessariamente ter como paradigma de controle a Constituição do Estado, porque é isso que diz o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, beleza? A gente viu isso no vídeo anterior. Só que nessa mesma ADI, na ADI 5548, o STF tratou de outro tema. Por quê? Ele tratou lá do seguinte: além dessa questão do controle concentrado abstrato com base na lei orgânica municipal, ele tratou da seguinte questão: é possível que a Constituição do Estado preveja a participação do Poder Legislativo no controle concentrado abstrato de constitucionalidade? E de onde é que vem isso? Do artigo 52, inciso 10. A gente sabe que o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal prevê o seguinte, que o Senado suspende a execução de lei que o STF declara inconstitucional, em decisão final do STF. Olha só o que fala aqui. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Tá? Vamos deixar de lado aqui o entendimento do STF, né, no sentido da abstrativização do controle difuso e de que teria havido uma mutação constitucional nesse dispositivo e que aí ele teria efeitos de dar mera publicidade à decisão do STF. Tá? Essa resolução do Senado, por essa mutação constitucional, teria como efeito dar mera publicidade à decisão do Supremo no controle de constitucionalidade. Vamos deixar essa mutação constitucional de lado. Vamos analisar o seguinte, que foi o que foi analisado pelo STF nessa ADI. Essa sistemática em que o Legislativo participa do controle de constitucionalidade suspendendo a execução da norma que foi declarada inconstitucional pode ser aplicada pelos Estados no âmbito do controle concentrado abstrato de constitucionalidade? Era isso que fazia a Constituição do Estado de Pernambuco. Dizia que a Assembleia Legislativa suspenderia a execução da norma declarada inconstitucional, tá? Pelo TJ, tá? No caso aí, uma norma declarada inconstitucional pelo TJ no controle concentrado abstrato. E o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essa norma da Constituição do Estado de Pernambuco. Por quê? Porque a participação do Legislativo no controle de constitucionalidade, né, na forma como prevista na Constituição Federal, ocorre apenas no controle difuso de constitucionalidade. Essa disposição aqui do artigo 5210 é para o controle difuso. Tá? O Senado suspende a execução de uma norma declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso concreto de constitucionalidade, tá? Que é aquele controle em que, em regra, o efeito da decisão é meramente interparte, né? Desconsiderando novamente a abstrativização do controle difuso feita pelo STF. E aí, por conta disso, o STF considerou inconstitucional a norma da Constituição do Estado de Pernambuco que previa a participação do Legislativo para suspender a norma declarada inconstitucional pelo respectivo Tribunal de Justiça no controle concentrado abstrato. Tá? Percebam o seguinte, o controle de constitucionalidade é um mecanismo que envolve o quê? Envolve o relacionamento, a relação entre os poderes, mais especificamente e principalmente entre os poderes judiciário e legislativo, porque o judiciário é quem realiza o controle de constitucionalidade e o legislativo é quem edita a norma. Tá? Veja só, o que acontece? As normas que envolvem a relação entre os poderes estão ligadas ao quê? À separação de poderes. E tudo que diz respeito à separação de poderes, segundo o Supremo Tribunal Federal, precisa observar a simetria. Então, se a Constituição Federal não previu a participação do Legislativo no controle concentrado abstrato para suspender a execução da norma declarada inconstitucional, né, a Constituição do Estado não pode fazer isso, porque tem que observar a simetria com a Constituição Federal, que só prevê a participação do Legislativo no controle de constitucionalidade quando é o controle difuso concreto. Tá? Então perceba,
É inconstitucional norma de Constituição Estadual que preveja que a norma declarada inconstitucional no controle de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Justiça deve ser suspensa pelo Poder Legislativo. Tá bom? Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso não foi uma novidade nessa ação. O STF já tinha jurisprudência nesse sentido, mas ele reafirmou esse entendimento aqui. Tá certo? Na ADI 5540, julgada em 17 de agosto de 2021. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.